Se as pessoas entendessem antes de julgar, quando alguém tenta tirar a própria vida, no fundo, ela está querendo tirar a dor que está consumindo, que está acabando, ela poderia ajudar muito mais. Uma pessoa que não encontra sentido na vida, ela já tentou outras formas, mas muitas vezes ela foi tentada. E quando ela deixou essas tentações dominar, ela se distanciou do poder maior que existe, que é Deus. E é necessário ter um resgate. E esse resgate é quando a conexão, quando a consciência volta, que ela percebe quem ela é uma filha de Deus, que Deus é o dom da vida, que deu para ela e que jamais ela pode tirar. Mas isso é um processo. E esse processo, ele não é feito na solidão. Então, o vídeo de hoje, ele é tanto para as pessoas que estão em sofrimento profundo de desvalorização da vida e para as pessoas que estão ao redor, que acordem. Vocês também precisam de ajuda para se fortalecer e saber ouvir, saber indicar, saber ajudar, saber orientar. Eu sou uma pessoa que já estive no local de não achar sentido algum para a minha existência, de me auto-invalidar para estar viva. Mas eu fui resgatada pelo grande amor de Deus. Assista o vídeo. Que a paz de Jesus esteja com você, onde você estiver assistindo esse vídeo, que você possa entrar em conexão com o amor maior de Deus, que você seja tocado realmente e que você possa ter aquilo que você precisa nesse momento. E se não for com você, que você seja usado como instrumento e possa compartilhar esse vídeo, a minha mensagem de hoje, para as pessoas que nesse momento possam estar precisando. Eu sou Eucilene Aparecida, a minha profissão é pedagoga, é professora, trabalho muito e já estive num lugar de total perturbação mental, de achar que não tinha mais jeito e desvalorizei a minha própria vida. Mas por que trazer esse assunto para o YouTube, para as redes sociais, para o mundo virtual? É porque muitas pessoas estão agora no mundo virtual. E agora também muitas pessoas podem estar passando por esses conflitos e podem não estar entendendo o que está acontecendo. E eu, com a experiência que eu tive, não me acho melhor do que ninguém, pelo contrário, estou aqui para aprender nessa existência uma jornada ao amor de Deus o tempo todo pedindo misericórdia. Mas diante do que eu passei, eu recebi de Deus a missão de ajudar outras pessoas, através do meu relato, através do meu testemunho vivo. Porque em um momento da minha vida, eu me distanciei sim. Eu enfraqueci a minha fé, a minha crença no Deus Todo-Poderoso que me deu a vida. E nós estamos sujeitos a isso quando nós nos afastamos. Quando nós, muitas vezes, deixamos de orar, deixamos de conectar com aquele que é todo-poderoso, que é Deus. Essa é a certeza maior. Olha, gente, eu estava num momento da minha vida de muita desilusão, de fracasso. Não estava dando certo a questão amorosa, eu tive traições, eu tive uma relação desfeita, no trabalho eu não estava também conseguindo mais executar do jeito que eu fazia antes e conseguia resultados positivos. Eu estava numa total frustração, eu posso dizer, com tudo. E a vida, ela já não estava fazendo mais sentido. Eu sei que você pode falar assim, mas todo mundo passa isso. Olha aqui, a dor, cada um sabe o que é, onde dói e a intensidade. A minha demanda da vida era gigante, e é uma coisa desde criança. E eu apostei muito no projeto de vida. E esse projeto de vida, tendo dado tudo errado, eu não conseguia me reerguer. Eu não conseguia encontrar, sabe aquela luzinha no fim do túnel? Pois é. E eu me entreguei às tentações. Porque quando você se distancia de Deus, as tentações, elas vêm
E elas podem te pegar sim, elas podem te levar a lugares de lama. E foi o que aconteceu comigo. Então eu presa, né, me tornei prisioneira a pensamentos distorcidos, confusos e autodestrutivos. E a partir daí a vida começou a não ter mais sentido. E olha, eu sou mãe de uma criança e de um adolescente. E mais ainda, eu sempre estive na presença de Deus antes que tudo isso acontecia. Então eu me achava já forte, eu já achava que eu era conhecedora e que eu não iria cair tanto. Mas nós caímos. Eu vou dar exemplo de inclusive líderes religiosos, pastores, padres, outros mentores, que se pegam a depressões. E olha que eles têm conhecimento litúrgico, conhecimento de teologia, conhecimento da Bíblia, até muito mais, porque estão ali próprios para fazer isso. E se encontram em momentos que as tentações vêm. E se a gente não voltar rapidamente a ter uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus, nós somos levados. Então eu estive nesse momento que a vida não fazia mais sentido. E olha, a força negativa, ela me pegou de uma tal maneira que eu fiz realmente tentativas. Eu usei objetos, eu tomei remédios, eu fiz coisas que acabaram com o meu corpo físico e com a minha alma. Mas o que acontecia naquele instante? A confusão mental era tão grande, a falta de consciência para quem está em atitudes assim autodestrutivas, ela não tem consciência. Por isso que ela faz. Ela quer tirar uma dor que está no espírito, que está na alma. E ela acha que fazendo com o corpo, ferindo o seu próprio corpo, talvez, ela vai aliviar aquela dor que está muito mais alta. Só que é uma enganação. É justamente isso que as tentações fazem conosco. Fazer com que a gente pensa que se você se maltratar, acabar ali com você naquele instante, você vai estar livre. E não é assim. E eu cheguei a uma profunda ação de o próprio extermínio, achando que iria melhorar. Que se eu acabasse com a minha existência naquele instante, estaria tudo resolvido. Mas Deus, quando tem planos, quando você é uma filha de Deus, quando você está realmente desacordada e tem fé em Deus, mas não está conseguindo alimentar isso, não está conseguindo se reerguer, Deus faz o resgate. Foi o que aconteceu comigo. E Ele usa estratégias, Ele usou pessoas. Depois de eu ter feito tantas coisas comigo mesma, inclusive eu trago no meu corpo cicatrizes, e aí são lembranças que eu fui marcada sim por atitudes, por tentações, mas que eu venci pelo amor e misericórdia de Deus. E se você crê nisso, você pode escrever aqui nos comentários que a misericórdia de Deus ela é grande. É somente por ela que nós estamos de pé, é somente por ela que nós atravessamos desertos e tempestades, que ninguém está livre. Que é necessário a gente apegar, se agarrar, conhecer mais, buscar mais os ensinamentos de Jesus. E aí eu tive a minha irmã, que me socorreu em primeira instância. Eu tive duas amigas irmãs que também encontraram com a minha irmã. Gente, eu fui parar no hospital, no pronto atendimento, totalmente fora de mim, sem consciência alguma. E que o atendimento não foi lá. Lá foi apenas atendimentos paliativos, porque como eu tinha batido muito a cabeça e o meu corpo estava muito ferido, eu precisava desse primeiro atendimento. Em seguida, foi necessário uma internação no hospital psiquiátrico. E olha, não foi uma internação tão saudável, porque eu fui colocada numa ala complicada, eu fui agredida lá dentro e eu não aceitava o tratamento. A resistência mesmo. Até ali naquele momento, as tentações o tempo todo. Então demorou para que eu pudesse acalmar, para que os meus pensamentos começassem, pensamentos positivos, a entrar em ação e eu revigorasse, de certa maneira, sair de lá e continuar com o tratamento aqui fora.
Então eu tive durante 2 anos a vida totalmente parada. Que mesmo aqui fora, com tratamento psiquiátrico, que é extremamente importante, com tratamento terapêutico, que também é necessário esse acompanhamento, e eu tive uma terapeuta e tenho até hoje, que faz o acompanhamento. Quem dera, gente, se todo mundo pudesse fazer, seria tudo de bom. Agora, de todos, o maior tratamento, você pode ter certeza que estar sobre a proteção de Deus. É o remédio, é o tratamento, é a cura. E para isso, a gente precisa aliviar os nossos pensamentos para conseguir voltar a ter uma consciência e fazer a busca. Deus está pronto para te dar o melhor remédio, o melhor tratamento, mas você precisa ir. Quando nós estamos na euforia dos pensamentos distorcidos, nós não temos condições de buscar essa conexão. Então, por isso que o tratamento médico também é indicado por Deus. E a gente não deve desprezar. Porque através dali, você vai conseguir mecanicamente, porque o remédio é isso que faz, fazer você se acalmar, fazer você silenciar, e você vai se encontrando. Você vai se conectando com o amor de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, bíblico, que é sobre Jó. Pode abrir sua Bíblia aí. Jó, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, eu separei justamente porque foi um versículo que me ajudou e me ajuda muito a fazer o resgate o tempo todo de valorização da vida. Lá está escrito, em sua mão está a vida de todo ser vivo e fôlego de toda a humanidade. Como eu interpreto isso aqui e quero trazer essa interpretação para vocês? Gente, quem decide a sua jornada de vida, a hora que inicia e a hora que vai acabar, é Deus. Então, se hoje você está pensando que não, que você tem o poder de decidir, eu não vou mais, eu vou embora. Não, você não tem. Jó, quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico e que tinha muito poder. Mas o que ele tinha de maior riqueza era o amor de Deus. E ele honrava Deus. E aí é claro que ele foi testado. As coisas ruins, né, o demônio, ele testou Jó o tempo todo. Ele dizia para Jó que ele só era daquele jeito porque ele tinha as coisas. Que ele só amava Deus por conta de coisas materiais. O que Deus fez? Foi lá e tirou. E Jó provou que ele continuava a amar a Deus. Mas como era a personalidade de Jó? Jó conversava com Deus, Jó queria entender. E ele criava uma intimidade com Deus. Então, quando ele conversava, ele orava, ele perguntava, por que tudo aquilo? E Deus respondia que tudo tinha um propósito. Assim é na nossa vida. Jó foi testado também com as questões físicas, com doenças, com feridas. Jó sofreu muito nessa vida para provar que o amor de Deus era maior do que tudo. E ele conseguiu mostrar que quem determina a nossa jornada aqui é Deus. Depois de tantas provações e que Jó conseguiu provar, Deus devolveu a ele tudo em dobro. Sua família, seus filhos, questões para ele poder se manter. Olha, quem puder, leia mais sobre Jó. Porque nós vamos encontrar uns ensinamentos de como que nós somos testados para provar e como que nós conseguimos vencer quando a gente se apega, se agarra, cria intimidade com Deus. Que Deus é tudo. E voltando à minha história. Fácil? Foi não. Durante o tratamento, tanto lá no hospital psiquiátrico quanto aqui fora, eu fui testada de todas as formas. Eu fui testada com julgamentos. Eu fui testada por mim mesma de não dar conta.
de tentar muitas vezes levantar e cair, mas eu só consegui ressignificar o que aconteceu comigo e entender que a partir dali eu teria uma missão diferente de tudo, como pedagoga mesmo, como professora, para poder interpretar o que Deus quer e levar para as pessoas aonde que ela estiver, que o amor de Deus é maior e é somente Ele que nos sustenta e que sem Ele nós não somos nada. Aí eu consegui entender. Mas eu também sofri muito. Uma pessoa que desvaloriza a sua vida e faz tentativa, ela sofre, gente. E ela não precisa dos julgamentos, ela precisa de acolhimento e de ensinamento. Às vezes, as outras pessoas vêm e querem dar lição de moral. Querem julgar. Para que você fez isso? Você não precisa. Ou você está se fazendo de vítima. Isso é um julgamento errado. Você não está dentro da pessoa. Você não sabe o teor da dor dela. O que uma pessoa que faz tentativas precisa? Ouvidos. Deixa ela falar. Deixa ela colocar a dor que ela está ali dentro para fora. Muitas vezes até isso é negado. Deixa ela dizer do jeito dela o que está acontecendo. Por mais que você não concorda, por mais que você acha que é pequeno demais para ela ter feito aquilo que fez. Isso, ceder ouvidos é uma arte. Ouvir as pessoas é uma arte hoje em dia. E está muito pouco. São poucas as pessoas que querem ouvir umas às outras. E aí você pode desenvolver essa escuta ativa e salvar vidas. Porque quando ela joga para fora, ela desabafa, ela chora, ela grita ali com você, e você não está julgando, você está acolhendo, ela vai conseguir entrar num estágio de calmaria. E nesse estágio de calmaria, aí sim, você pode falar com ela sobre a vida. Pode fazer ela enxergar aquilo que no momento de tensão ela não está conseguindo. Que ela pode ter uma jornada diferente. Entender a dor, sim. Dói. Mas pode modificar essa dor em superação. Pode aprender de novo a viver de uma forma diferente. É muito importante, gente, as pessoas que estão em volta de quem fazem essas tentativas, das pessoas que se encontram no fim do túnel mesmo, na lama, para poder fazer isso e não acharem merecedoras de estarem aqui, ou achar que não dão conta mais, que nada tem sentido. As pessoas que estão em volta, elas também precisam de ajuda. E essa ajuda você pode encontrar na Bíblia. Porque Deus é o maior de todos os orientadores. Jesus, sem sombra de dúvida, eu falo que é um dos maiores pedagogos, professores, porque ele cria métodos para ensinar para o seu povo como viver aqui nessa jornada. Gente, quando eu olho para trás, eu não vou me envergonhar do que eu fiz, porque eu fui testada. A minha dor, eu não deixo ninguém desvalorizar, mas eu não coloco ela como o grande troféu. Eu passei sim por momentos, por pensamentos distorcidos, autodestrutivos, que me fizeram ter ações violentas comigo mesma, e que se não fosse as pessoas enviadas por Deus, eu não estaria aqui. E se eu estou aqui, é porque vale a pena viver. Então, para você que acha que não tem mais sentido, eu vou te mostrar e te ensinar o que é que está acontecendo com você agora. Sobre os seus pensamentos. Os seus pensamentos é que estão fazendo
fazer você ter essas ações. Tudo que nós pensamos aqui, são transportados para as nossas emoções, faz com que nós sentimos. Por isso que nós sentimos dor, nós sentimos aperto, aflição e queremos de todo jeito tirar. E aí vem as nossas ações. Então, se você começar a entender que o que você pensa vai ser transformado nas suas emoções e essas emoções nas ações que você vai ter, você consegue bloquear os pensamentos autodestrutivos. Mas, entretanto, no entanto, contudo, não pense que você sozinho dá conta. Porque se você chegou já num pensamento de desvalorizar a vida, você não vai dar. Peça ajuda. Peça pessoas, procure pessoas que você vê que tem uma conexão grande com Deus. E você mesmo vai fazendo. Vai fazendo, vai falando. Você vai conseguindo minar as tentações. E elas vão enfraquecendo. Vão enfraquecendo. E você aceitar que você precisa de apoio e precisa de ajuda também é um grande, como eu posso falar, uma grande saída. É um ensinamento. Entenda, se você chegou num estágio de não querer estar mais aqui nessa existência, você precisa entender que a vida não é só sua. E que você não tem esse poder. Agora, como você vai entender isso? É através do amor de Deus, porque Ele que te deu a vida. Então só Ele sabe o momento certo que a sua jornada vai terminar aqui na Terra. E que você vai estar com Ele. Então não é você. Mas Silene, eu não consigo, eu tô aflita, eu tô com pensamentos, eu quero fazer isso. Eu sei. As tentações são muito fortes porque você está distante de Deus. Luta. E a sua luta é a oração. Clame a Deus. Agora, pedagogicamente falando, entender sobre os pensamentos, como que você mantém e como você consegue bloquear. Porque tudo que você pensa vai gerar a sua emoção e nós somos movidos à emoção quando nós estamos nesse estágio da vida. E que com certeza gera ações, às vezes ações negativas. Se vai gerar ações negativas, porque eu não posso aprender de uma outra maneira a ter um pensamento, uma conexão com as minhas emoções e as minhas ações positivas. Você pode. Para isso que eu estou aqui, para te apoiar. Eu espero que você tenha entendido. Eu não tenho a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu não tenho a pretensão de chegar aqui e falar em autodesenvolvimento com palavras bonitas, com gabaritos, com vocabulários científicos grandes, não. Eu estudo sim. Eu estudo sobre o desenvolvimento humano, eu estudo sobre a pedagogia da vida, eu estudo sim sobre uma evolução, a necessidade que nós seres humanos temos de evoluir, que é bem diferente de desenvolver habilidades, técnicas e outras coisas mais. Mas eu também entendo, porque eu sou prova viva da misericórdia de Deus. Porque Deus me resgatou de um lugar de dores, de sofrimento. Eu precisei passar por grandes tempestades. Eu precisei cair algumas vezes para levantar o nome de Jesus. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Entende por que eu estou na rede social? Rede social, o YouTube é um canal de busca. As pessoas estão vivendo mais no mundo virtual do que no mundo presencial. Então por isso que eu estou aqui com o canal Filhos da Coragem. Eu sei que eu vou receber muitos julgamentos. Estou testemunhando aqui que eu tentei contra a minha própria vida num determinado momento. Mas essa é a verdade. Tentei sim, porque eu estava totalmente cega.
que a vida pertence a Deus. Porque eu deixei as desilusões, porque eu deixei as dores da alma, porque eu deixei os conflitos, os problemas serem maiores do que esse amor que Deus tem sobre todos nós e que eu tenho sobre Deus. Eu espero que você seja tocado. Eu me preocupo muito, gente, porque eu sei o que é você estar num momento de aflição. Eu sei o que é você não encontrar sentido na vida. Mas eu também sei a forma de encontrar esse sentido da vida. É para isso que eu estou aqui tentando te alertar. A você que se está passando por esses pensamentos, está fazendo isso e não quer mais viver, e para as pessoas que te rodeiam. Acordem, essa pessoa precisa de apoio. Então envia esse vídeo, muito simples, mas de um testemunho real. Aqui foi o meu testemunho de vida, da misericórdia de Deus. Aqui eu coloquei a história de Jó, um personagem bíblico que viveu, que foi testado, que foi retirado para provar que o amor de Deus é maior do que tudo e a misericórdia de Deus existe. E eu estou aqui, nesse momento, com você. E eu não posso concluir esse vídeo sem aclamar a Deus, sem orar com você. Eu aprendi isso, gente, em profundo sofrimento. Eu espero que você aprenda pelo amor. Mas se você estiver sofrendo, vamos aprender juntos. Orar é colocar aquilo que está no seu coração para Deus. É você ter a certeza que Deus te escuta. Nem sempre as respostas vão ser aquelas que você quer ouvir, mas é aquelas que Deus determina para você, porque é Ele que comanda a nossa vida. Se você quiser fechar seus olhos, esteja à vontade. Se não, do seu jeito. Vamos juntos? Vamos mentalizar? Vamos entrar em conexão com Deus? E vamos orar. Jesus, neste momento, eu quero te pedir a misericórdia para as pessoas que estão me ouvindo, Jesus. Eu sei que eu não sou nada. Eu não tenho nada. Eu vivo uma vida simples porque é assim que tem que ser e eu aceito. Passo por desafios todos os dias que parece que não vão ter soluções, mas no final do dia eu percebo que foi necessário. Eu quero pedir pelas pessoas que estão agora, neste momento, desvalorizando a sua própria vida, porque não entendem que a vida vem de ti, Jesus. Jesus, visita as pessoas que estão agora em confusão mental, que os pensamentos estão criando formas negativas, que estão sendo testados. Coloque as mãos sobre a cabeça dessas pessoas, Jesus. Tira tudo que não vem de ti. Afasta as tentações que insistem na vida dessa pessoa. Essa pessoa é sua. Essa pessoa tem uma jornada. E quem vai determinar o fim dessa jornada é somente Deus. E não ela. Faça ela entender isso. Dê harmonia na mente dessa pessoa. Clareia os pensamentos para que ela possa pensar de uma forma diferente e ter as emoções assertivas, e com isso as ações. Bloqueia qualquer ação de autoextermínio nesse momento, Jesus. Tenha misericórdia dessa pessoa. Se ela estiver sozinha, que ela sinta-se abraçada, que ela sinta o Espírito Santo de Deus invadindo. Fogo do Espírito Santo de Deus esteja com essa pessoa. Não deixe a solidão. Envie, Senhor, instrumentos, anjos, pessoas ao redor dessa pessoa. Faça ela acordar. Faça ela ver que ela não está só. E que ela respira, que ela é viva. Para viver.
para viver os propósitos que o Senhor tem para ela. Eu também peço pelos familiares ou amigos ou pessoas que rodeiam essas pessoas. Peço pelos médicos que estão nos hospitais psiquiátricos nesse momento. Pelos enfermeiros. Que eles sejam instrumentos da sua verdade, da sua vontade. Salva, Jesus, essa pessoa. Eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esse vídeo. Eu te agradeço por estar aqui dando esse testemunho dessa forma simples, mas que possa ser tocado e que possa realmente fazer muitas pessoas acordarem. Que somente tu determina a hora que inicia e a hora que finaliza a existência de qualquer ser humano aqui na Terra. Amém? Muito obrigada. Eu iniciei o vídeo com a paz de Jesus e eu concluo também. Que a paz de Jesus continue com você. Até breve.